Fala meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o método de oclusão vascular e vai focar um pouquinho mais nas respostas fisiológicas que ocorrem com a execução desse método. Uma coisa importante também para a gente reforçar é que apesar do termo oclusão vascular ser muito utilizado, muitos profissionais preferem o termo de restrição moderada do fluxo sanguíneo. Por quê? Porque não ocorre uma oclusão de 100% quando você realiza esse método. Então você tem uma restrição do fluxo sanguíneo, mas não é uma restrição de 100%. Então muitos profissionais preferem o termo de restrição moderada do fluxo sanguíneo. Vou mostrar aqui para vocês, de forma breve, o que acontece com a execução desse método. Então vou colocar aqui o músculo de forma simbólica e a gente vai ter o quê? A gente vai ter vários vasos sanguíneos que passam ali dentro desse músculo para ofertar oxigênio, para ofertar nutrientes e também para remover os metabólitos que são produzidos a partir da contração muscular. Então a gente vai ter os vasos sanguíneos que vão transportar esse oxigênio, transportar o nutriente, vai remover os metabólitos produzidos durante a contração muscular. Uma característica muito interessante do treino da musculação é que sempre que a gente faz essa contração muscular, ela já gera uma compressão mecânica que gera uma restrição ali do fluxo sanguíneo. Então quando você faz a sua contração muscular, a gente tem uma compressão desses vasos sanguíneos, só que você contrai, você relaxa e essa restrição ela é retirada. Então a musculação por si só, ela já gera uma compressão mecânica nos vasos sanguíneos que momentaneamente ele gera uma restrição, só que quando você relaxa, deixa eu só o barulho passar ali, só que quando você relaxa, esse fluxo sanguíneo ele é reestabelecido, beleza? Agora, o que acontece é que quando você realiza, por exemplo, essa oclusão vascular, você vai gerar, através, por exemplo, do torniquete, um exemplo usando um torniquete, você vai gerar uma restrição de fluxo sanguíneo de forma mais constante, ou seja, você vai colocar esse torniquete ou algum recurso aí que já vende para a realização do método, e você vai gerar uma pressão e você vai reduzir esse fluxo sanguíneo. Então esse fluxo sanguíneo aqui, ele vai ficar fluxo sanguíneo. Ele vai ficar prejudicado ou em restrição por causa desse torniquete que você utilizou. Então, durante todas as repetições, por exemplo, que você realizar, durante toda a série, em todas as repetições realizadas, você vai estar em restrição moderada de fluxo sanguíneo. Então, o que acontece é que chega menos sangue e também sai menos metabólitos. Então, você tem ali um acúmulo de metabólitos nessa região. Então, por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, no lactato, parte hormonal também, IGF-1, testosterona, GH, todos esses hormônios, eles podem estar elevados nesse tipo de método, justamente por essa restrição do fluxo sanguíneo. Então, como a gente vai também ter um maior acúmulo de metabólitos, a gente pode ter uma maior concentração de prótons de H+, que vai gerar, por exemplo, uma acidose muscular, que é o que gera aquela ardência durante a execução do treinamento. Então, uma das coisas que acontecem com o uso desse método é justamente isso, que a gente vai ter essa restrição moderada do fluxo sanguíneo, chega menos oxigênio, menos nutrientes, só que também acumula mais metabólitos. E aí esse acúmulo de metabólitos pode, por exemplo, induzir a uma maior secreção hormonal, assim como também ter uma maior acidose muscular, que oferece aquela sensação de ardência. E outro ponto importante é que esse método geralmente é realizado com baixos percentuais de intensidade. Então você vai ver os estudos aí, por exemplo, usando 30%, 40% de um RM. Ou seja, você utiliza uma carga baixa, a intensidade baixa em relação a um RM,
e você enfatiza, né, esse aspecto metabólico do treinamento. Então você tem uma ênfase e um estresse metabólico muito grande realizando esse método de restrição moderada do fluxo sanguíneo. Tá? Só para relembrar, sempre que a gente faz a musculação, a gente já tem a compressão desses vasos sanguíneos. Só que você faz a contração e depois você relaxa, o fluxo ele é restabelecido. Quando você faz, né, com a oclusão vascular, você coloca, por exemplo, ali um torniquete e você mantém essa restrição durante toda a série, né, toda a execução, a realização das repetições. Então, durante ali 30, 40 segundos, por exemplo, você está em restrição de forma mais constante. Tá bom? Então, espero que tenha ajudado aí. Nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre o método de oclusão vascular, um pouquinho sobre a parte, né, fisiológica desse método.